Oi, gente, tudo bem? Minha voz tá um pouco rouca ainda, mas já dá pra falar. E eu vou tentar falar de forma rápida, apesar de que esses assuntos, gente, que a gente trata aqui de autoconhecimento, não tem como, às vezes, a gente falar de forma rasa e superficial, entendem? Então, eu vou tentar. O que acontece? Eu estava conversando ontem com algumas pessoas sobre o que eu postei ontem, que foi a frase bloqueios emocionais falam mais alto do que suas intenções. Então eu vou tentar dar uma resumida como o que isso quer dizer, né? O que acontece? Nós nos relacionamos a partir de quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos tudo que nós vivemos até então, desde a nossa infância. Então, nós nos relacionamos a partir de quem nós somos. Então, nós temos todas essas questões de feridas, padrões, bloqueios, crenças, o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós aprendemos, o que nós vivenciamos, né? O que nós somos condicionados, o que experienciamos, o que frustramos. Então, todas essas questões. E muito disso, o que acontece? Quando a gente não tem consciência desses padrões e dessas feridas, e tudo isso é de forma inconsciente, nós projetamos no outro, né? Como a gente vai se relacionar. Então, a gente cria uma expectativa sobre o outro nos corresponder, mas é tudo baseado nesses padrões inconscientes. Entendem? E o que acontece quando a gente projeta sobre o outro? E o que acontece quando nós projetamos sobre o outro e nos relacionamos baseado nessas feridas, né? Que muitas vezes nós ansiamos para encontrar no outro o que nós estamos sentindo que precisamos, o que nos falta, que preenche os vazios, né? Dessas feridas emocionais. Então, o que eu chamo de vision blinded, a gente fica cego, né? Nós ignoramos muitos sinais de realidade, né? A gente vai muito pela ilusão do que a gente quer que o outro seja, diante da nossa expectativa sobre o outro, e não do que o outro realmente seja, né? Então, a gente tá meio que negando a realidade, e a pessoa às vezes dá todos os sinais de padrões comportamentais não legais, né? Por exemplo, de falta de compatibilidade, de não ter alinhamento com o que a gente quer viver. Então, o que acontece é que você vai levando o relacionamento nesses padrões, entende? E às vezes você projeta sobre o outro e exige do outro que o outro não tem para te dar. Ou você se anula para caber. E, ao meu ponto de vista, em todos os casos que eu acompanho, e de experiência, né, de vida e de vivência e de trabalho e tudo, isso não se sustenta. Pode ficar algum tempo, mas isso não se sustenta, porque ou vai ter um rompimento, ou vai ter uma exaustão emocional e um desgaste tremendo que vai fazer você parar e olhar, né? Porque até então isso está inconsciente. Muitas pessoas têm os colapsos, né, dentro dos relacionamentos, as rupturas, mas conseguem ainda recuperar aquele relacionamento, né? Vão para terapia, autoconhecimento, e muitos não conseguem. Então, agora, chega na parte da frase, bloqueios emocionais falam mais alto do que intenções. Porque, diante de você ir vivendo relacionamentos de forma inconsciente, de que você não tem consciência das suas feridas e do que precisa ser trabalhado em você, você vai tendo frustrações. Quando você vai tendo frustrações, você desenvolve crenças negativas em relação a relacionamentos, em relação ao outro, em relação a você mesmo. E com tudo isso, você desenvolve bloqueio. E não adianta você querer ter um relacionamento se você não trabalhar essas questões, porque os seus relacionamentos vão ter esse padrão.
Então, o bloqueio emocional acaba falando mais alto do que as suas intenções, do que a sua vontade de viver tal relacionamento de tal forma, se você não fizer o seu trabalho de auto. Então, a pessoa, ela tem crenças, né? Não boas, não positivas. Crenças negativas sobre essas questões relacionais. E então, a gente vê muita pessoa falar, ai, relacionamento não presta, mulher não presta, homem não presta, fulano é isso, fulano, homem, homem é isso, mulher é aquilo. Ai, não vou conseguir viver isso, é difícil, é complicado, não tem ninguém que presta no mundo, entende? E o que acontece? O seu bloqueio emocional está falando mais alto do que as suas intenções. Por mais que realmente a gente tenha um cenário hoje que seja diferente para muitos da minha geração e que tem, né, uma maturidade, eu posso dizer assim. Eu posso dizer assim. Enfim, a gente sabe, né, como está aí hoje o cenário, mas isso não é possível. É um trabalho interno. Então, nós somos o que nós pensamos. Nós vibramos o que nós pensamos. As nossas emoções, os nossos pensamentos afetam as nossas emoções afetam a nossa vibração. A nossa vibração é o que nos conecta com o que está alinhado com ela. E isso aqui, gente, eu não estou falando de religião, mas se for pesquisar, na Bíblia vai ter alguma coisa falando sobre isso de forma bíblica. Na lei da atração vai ter de outro jeito. Isso é física quântica, neurociência. Do jeito que vocês quiserem, vai ter falando sobre isso. Não tem como. Como você vai atrair para você um bom relacionamento com um homem bom ou uma mulher boa que vai alinhar a você, né, a sua personalidade, aos seus valores, ao que você quer viver, se você não acredita que isso é possível, se você não acredita que existe. Então não tem como, porque você está se relacionando baseado nesses padrões, até que você se torne consciente disso e faça o seu trabalho de autoconhecimento. Com isso, você vai ter uma quebra de bloqueios negativos e vai ter um exercício constante, um trabalho de terapia, de autoconhecimento, para que você desenvolva novas crenças positivas sobre pessoas, sobre o seu trabalho, sobre o seu potencial, sobre você mesmo. Então, a gente não só reprocessa emoções e memórias daqui para trás, de tudo que a gente viveu desde a infância. A gente reprograma a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso consciente, entende? E isso é a coisa mais real que existe. Não tem como você vivenciar algo que você não acredita que é possível de acontecer. Se você não acredita. E quando a gente fala sobre padrões, crenças e feridas de infância, isso tudo nos afeta ainda hoje, entende? E se você não tem consciência disso, você vai ser movida por tudo isso inconscientemente. Inclusive padrões, por exemplo, de dependência emocional, que tem muito a ver com feridas da infância, de rejeição, de abandono. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês sobre bloqueios emocionais. Falam mais alto do que intenções. O que você pensa de verdade é o que você vai viver. O que você acredita é o que você vai viver. Você não atrai o que você não acha que é possível de existir. Ou se você não acredita em si mesmo, né? Porque às vezes você acredita que exista uma pessoa legal, mas você não acredita em você, que você merece. É isso. Beijo pra você.